Meu nome é Mano Penalva, eu sou artista, eu nasci em Salvador, na Bahia, e nos últimos 13 anos eu vivo e trabalho aqui em São Paulo. É uma grande alegria receber a Casa de Cultura do Parque, para falar desse projeto que se chama Crepom. Esse é um trabalho que já faz parte do meu imaginário, Me sinto muito íntimo tanto do material como dessa ideia, de construir um grande projeto, um grande trabalho a partir do papel crepom. Então o crepom é dividido em 3 partes. A primeira parte são 2 grandes retângulos na parede, nessa parede que inclusive dá nome ao projeto 280 por 1020 da Casa de Cultura do Parque. Esses painéis, eles têm a dimensão de 2 lousas, de 2 quadros de escola, que é 1,50 por 3,50. Então, de certa forma, é um trabalho que ele traz à tona, modelos de educação, ou possibilidade de modelos de educação. Tem 2 tipos de drapeado, do papel crepom sob fita dupla face, onde no primeiro retângulo, que se chama Jardim 1, ele é um retângulo formado por movimentos, por formas mais sinuosas, criando uma espécie de um jardim inglês ou tropical. E no segundo retângulo, no Jardim 2, ele é formado por um movimento mais retilíneo, criando o que seria um jardim clássico, com formas mais retas. E também a presença de espelhamento, de repetição de movimentos. Então essa é a primeira parte do projeto. No segundo momento, eu tive a ideia de criar um vídeo em que eu apareço ensinando todas as formas que eu sei de manuseio do papel crepom para fazer flores de papel crepom. Esse vídeo eu apresento mais ou menos 10 técnicas, 10 formas de fazer flores de papel crepom. E aí tem uma coisa muito interessante. Na minha formação artística, eu digo que foi muito importante os ensinamentos manuais que a minha avó materna me passou, mas a TV brasileira também teve uma grande contribuição na minha formação artística. E essa contribuição, ela se dá a partir dos programas, do tipo Faça Você Mesmo. Então, quando eu chegava da escola, eu ficava esperando os quadros desses programas que ensinava a fazer coisas, artesanato. Esse vídeo, ele é exposto na Casa de Cultura do Parque, em uma televisão, onde os espectadores eles têm contato com esses ensinamentos, Então, quase como uma retribuição, ou uma forma de ensinar um saber, digamos assim. A terceira parte do trabalho é um áudio, um canal aberto, onde eu vou chamando o nome de flores como se fosse uma lembrança das plantas e, sobretudo, as flores que passaram ao longo da minha vida. Fúcsia, gardênia, gazânia. E eu cheguei mais ou menos no número de 110 nomes de flores que passaram ao longo da minha vida. E tem um dado muito interessante e que deu a calhar, numa conversa com a Mariana Leme, que escreve o texto para a exposição, que ela traz o dado, de que as crianças Yanomamis, ainda pequenas, elas sabem muitos nomes de plantas e de flores, e parte da comunicação entre elas se dá a partir desses nomes das plantas e das flores. E então é curioso, porque, hoje eu com quase 40 anos me lembrei, só de mais ou menos 100 nomes, Imagina as crianças que já têm esse vocabulário e esse conhecimento, ali da natureza. Claro, eu acho que são universos diferentes, mas de certa forma, a gente vive nesse mesmo lugar. Essa terceira parte, de certa forma, por ser um canal aberto, eu penso muito nesse quase como um conector, entre os jardins
da casa, sobretudo porque o espaço em que Crepom está instalado, ele se dá entre 2 jardins. O dado, né, assim, que quem chega lá talvez não saiba, e muitas pessoas me perguntaram, é se eu tinha levado pronto ou se eu produzi lá. E para mim é muito importante, né, nesse tipo de trabalho, a produção ser no local. Em toda a minha produção tem uma carga de pintura muito grande, então eu considero, né, duas grandes pinturas expandidas, e digo isso pela possibilidade do erro existir, quase como uma espécie de tentativa e erro, onde eu vou aprendendo, né, com o material. É uma forma que estava na minha cabeça, né, os desenhos ali para aqueles retângulos, eu tinha alguns esboços, né, de como que seria, mas a gramatura, né, o tipo do crepom, porque são alguns tipos de papel crepom branco, como que eles iam reagir à cola, o tempo, né, ali por ser um outro local diferente do ateliê, por exemplo, onde a gente fez os primeiros testes. Eu considero uma pintura quase como uma ideia de um site específico.